Boa noite. Boa noite. A desunião europeia abala o planeta. Britânicos preferem voltar a ser uma ilha e abandonam o bloco. O plebiscito derruba as bolsas pelo mundo, desvaloriza a libra. E leva o primeiro-ministro David Cameron à renúncia. Nossos repórteres mostram as reações dos líderes das maiores potências do mundo. E o que está em jogo para os imigrantes que vivem na Grã-Bretanha. Operação Lava Jato. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, viaja para cumprir a prisão domiciliar na região serrana do Rio. O juiz Sérgio Moro condena o empresário Ricardo Pessoa, dono da UTC. O ministro do Supremo, Teori Zavascki, envia para a Justiça Federal em Brasília uma denúncia contra o ex-presidente Lula. A de obstrução de justiça para tentar evitar a delação de Cerveró. Operação Custo Brasil. A empresa investigada por fraudes no crédito consignado também cobrava taxas abusivas de associações de servidores federais. A Polícia Federal prende suspeitos de fraudes milionárias em fundos de pensão da Petrobras e dos Correios. E a Polícia Civil do Rio indicia 14 investigados pela queda da ciclovia. 2 pessoas morreram no desabamento. O Jornal Nacional está começando. Num dia em que estiveram no centro das atenções mundiais a União Europeia e o Reino Unido, foi a ideia de desunião que acabou ditando os rumos da história. O registro completo desse 24 de junho tenso para a economia planetária começa agora, na reportagem da correspondente em Londres, Cecília Malan. Um furacão político varreu o Reino Unido durante a madrugada. Nunca antes tantos britânicos tinham ido às urnas no mesmo dia. Dos 33 milhões e meio que votaram, 48% escolheram manter o casamento com os europeus. 82,000. Mas quase 52% decidiram caminhar com as próprias pernas. Um divórcio que atinge em cheio 500 milhão de moradores na União Europeia, além dos 3 milhões de cidadãos europeus que vivem aqui. Muitos desses são brasileiros com dupla nacionalidade, como Gustavo. E eu conheço brasileiros que, tiraram a cidadania britânica. Eu sempre pensei, não serve para nada, porque eu já tenho a italiana, agora serviria. Renato tem o passaporte britânico, mesmo assim está preocupado. Olha, eu sou comerciante aqui na Inglaterra e a maioria do pessoal que trabalha para mim tem passaporte europeu. Eles acham que vão ter que ter visto para ficar aqui e isso, custa trabalho, custa tempo, custa estresse. O primeiro-ministro David Cameron garantiu hoje que, por enquanto, nada muda. Britânicos na Europa e europeus no Reino Unido podem continuar vivendo normalmente sem exigência de visto. Essa é a prioridade do governo britânico agora, acalmar o mundo. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, não perdeu tempo. Mandou uma mensagem clara aos europeus que moram na capital. Vocês são bem-vindos aqui. E eu só tenho a agradecer a valiosa contribuição de quem trabalha duro, paga imposto e enriquece a vida cultural da cidade. Palavras bonitas, mas insuficientes para curar a mágoa de quem se sentiu traído pelo voto da maioria dos britânicos. Mas coisa pior ainda pode acontecer. Como, por exemplo, a desfiguração completa do Reino Unido, que hoje é formado por 4 nações: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do Norte. As 2 últimas votaram pela permanência na União Europeia. Por isso, a primeira-ministra escocesa Nicola Sturgeon anunciou que deve convocar um novo plebiscito para sair do reino e voltar a fazer parte do bloco europeu. A Irlanda do Norte, que ainda tem feridas abertas com a Inglaterra, pode seguir o mesmo caminho. Adeus, Reino Unido, escreveu a autora britânica J.K. Rowling dos livros Harry Potter. Com tantas incertezas, perdas financeiras eram esperadas, mas o golpe foi além. A Bolsa de Londres, uma das maiores do mundo, despencou. A Libra, moeda local, atingiu o nível mais baixo dos últimos 30 anos. E não melhorou nem com o anúncio do Banco da Inglaterra de que tem liquidez para garantir o funcionamento das instituições financeiras. A agência Standard & Poor's indicou que pode reduzir a nota de classificação de risco do Reino Unido. O país tem hoje o maior grau de investimento, AAA, mas a agência avaliou que é insustentável manter essa nota.
Gostaria de poder votar de novo, diz essa britânica, e dessa vez escolheria ficar, porque a realidade só bateu agora. Como numa ressaca, deve ter muito mais gente arrependida do que fez ontem. Horas depois do resultado das urnas, o primeiro-ministro britânico renunciou. O correspondente Pedro Vedova mostra por quê. 2 anos atrás, David Cameron prometeu renegociar a relação do Reino Unido com a Europa. Os britânicos estavam descontentes com o poder do bloco sobre as leis nacionais. O alto número de imigrantes que vinha do continente também desagradava. Se conseguisse um acordo para amenizar essas questões, Cameron convocaria um plebiscito sobre a permanência do país no mercado comum. Reeleito no ano passado, o primeiro-ministro foi se encontrar com os líderes europeus em Bruxelas. O partido de Cameron tinha recebido uma aprovação surpreendente nas urnas, mas a confiança do premier não convenceu os outros 27 governantes. Eles cederam pouco. Por exemplo, o aval para o Reino Unido suspender auxílios sociais aos imigrantes recém-chegados da Europa. Mesmo assim, o primeiro-ministro marcou o plebiscito e fez campanha para ficar no bloco. Só que uma voz dentro do próprio Partido Conservador de Cameron se levantou contra ele. Boris Johnson, o ex-prefeito de Londres, defendeu a saída da União Europeia. Os dois travaram uma batalha pesada nos últimos 4 meses. Hoje, o Reino Unido descobriu quem riu por último. O primeiro-ministro prometeu entregar o cargo até outubro e disse que não poderia ser o capitão que navega o país para o próximo destino. A aposta arriscada de Boris Johnson se mostrou bem-sucedida. O principal nome da campanha pela separação se aproximou do tão sonhado cargo de primeiro-ministro e, numa só tacada, tirou outros rivais do caminho. Os nomes mais fortes do Partido Conservador dividem o ônus de terem apoiado a permanência. Quem também chora a derrota é o líder trabalhista. Correligionários apontam para os muitos votos anti-europeus em áreas dominadas pelo partido. Agora é Jeremy Corbyn quem vai enfrentar um fica ou sai pessoal num voto interno sobre a sua liderança. Um contraste com o nome da extrema-direita. Nigel Farage espalhou entre os britânicos o medo de uma invasão estrangeira. Ele misturou a livre circulação europeia com a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra, ainda que o Reino Unido nunca tenha deixado de ter controle sobre entradas de imigrantes não europeus. As negociações de novos tratados e acordos comerciais levariam até 2 anos. O novo homem forte dos conservadores disse que não há motivo para pressa. A calma esconde uma estratégia. Se formalizarem agora a separação, não tem volta. Um país membro que pede para sair só retorna à União Europeia com o aval unânime dos outros 27. Diante de tantas cartas na mesa, Boris Johnson pediu um tempo para respirar, enquanto o mundo prende a respiração. A saída do Reino Unido desfaz uma espécie de tripé que as maiores potências europeias formavam, e num momento político delicado, porque as que ficaram, Alemanha e França, têm eleições marcadas para o ano que vem. A União Europeia era composta de 28 países, mas quando se trata de peso econômico e político, a França e a Alemanha contavam com a parceria da Grã-Bretanha. Afinal, são as 3 maiores economias da Europa. Mas o descontentamento com a União Europeia está longe de ser um fenômeno britânico. A ideia de um plebiscito já era presente na França e agora ela tomou mais impulso. Marine Le Pen, líder da extrema-direita e favorita nas pesquisas para a eleição presidencial do ano que vem, disse que, se eleita, vai convocar um plebiscito 6 meses depois. Para o presidente da França, François Hollande, essa decisão da Grã-Bretanha é um teste para a união e para a força da Europa. Os governos francês e alemão têm posições um pouco diferentes em relação às negociações para a saída britânica. A França é mais severa, a Alemanha bem menos. Em 2017, a Alemanha também vai ter eleições e, assim como a França, teme o crescimento de uma extrema-direita anti-europeia. A primeira-ministra alemã Angela Merkel disse que agora tudo vai depender da competência dos 27 países para lidar com essa situação e que conclusões precipitadas só criariam mais divisões na Europa. Die Europa nur weiter spalten würden.
França e Alemanha representam juntas 1/3 da população, quase a metade da riqueza da zona do euro. Uma relação mais próxima entre as duas nunca foi tão importante para o futuro da União Europeia, uma organização que elas criaram. Mas para ambas, a saída da Grã-Bretanha foi uma grande decepção. Para alemães e para franceses, é como se, de repente, os 3 mosqueteiros passassem a ser apenas 2. Os representantes do bloco econômico reagiram à decisão do plebiscito com discursos em defesa de uma união ainda maior entre os países que ficam. Ao choque dos líderes e autoridades europeias, se seguiu uma determinação dura que saia o mais rápido possível. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, declarou que não é o fim da Europa. Em 25 de março de 1957, quando o Tratado de Roma foi assinado, criando a Comunidade Econômica Europeia, o Reino Unido não estava presente. Só quase 20 anos depois, passou a fazer parte do sonho de uma Europa unida. A bandeira azul deverá deixar os mastros britânicos em 2 anos. Existe um grande temor de que o movimento contamine outras nações. Na Holanda, Áustria e Suécia, partidos de oposição já falam em convocar plebiscitos. Para os líderes do bloco, o importante é permanecer juntos e combater as desigualdades dentro da União Europeia. O primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, lembrou que ao longo da história a Europa se mostrou mais forte do que todos os obstáculos. É preciso virar a página. Na segunda-feira, Renzi se encontra com a primeira-ministra da Alemanha e com o presidente da França. Alexis Tsipras, primeiro-ministro da Grécia, país mais afetado pela crise do euro, espera que o referendo britânico sirva para despertar os sonâmbulos. É preciso mudar o rumo para políticas mais suaves. A Rússia sofre sanções econômicas impostas pela União Europeia por causa do conflito na Ucrânia. E o presidente Vladimir Putin alfinetou: ninguém quer subsidiar economias mais fracas. O presidente do Conselho Europeu, o polonês Donald Tusk, lembrou o que o pai dele sempre dizia: o que não te mata te faz mais forte. Em Genebra, na Suíça, a correspondente da Globo News, Bianca Routier, mostra o impacto econômico do plebiscito britânico. A decisão já provoca um quebra-cabeça no comércio global. Os acordos, tanto do Reino Unido quanto da União Europeia, vão ter que ser renegociados. A Organização Mundial do Comércio ainda tenta prever os desdobramentos, mas há 2 certezas: o processo vai levar anos. Não tem precedentes, nunca aconteceu isso na OMC. A rigor, nós vamos estar começando quase que do zero. E ninguém sai ganhando. No curto prazo, todo mundo perde, porque a instabilidade afeta a todos de uma maneira negativa. A Suíça fica no centro do continente, mas não faz parte da União Europeia. Agora, o país, com uma economia próspera, mesmo fora do bloco, é visto por alguns como um exemplo para o Reino Unido. Mas será que dá mesmo para comparar? Não muito distante de Londres, Zurique também é um dos principais centros financeiros do mundo. Enquanto a Libra despencou hoje, o franco suíço, visto como paraíso seguro por investidores, disparou. Um dos maiores argumentos para que o Reino Unido ficasse na União Europeia era o comércio exterior. Mas, proporcionalmente ao tamanho da população, as exportações suíças são 5 vezes maiores do que as britânicas. Na Suíça, 1 em cada 4 habitantes não nasceu no país. E ainda assim, a taxa de desemprego é de apenas 3%, uma das menores do mundo. De Tóquio, o correspondente Márcio Gomes mostra como o mercado financeiro da Ásia reagiu. Todas as bolsas asiáticas fecharam no vermelho. Destaque para Hong Kong, com queda de quase 3%. E Tóquio, 7,9%. Um tombo desse tamanho na bolsa japonesa ocorreu pela última vez em 2011, depois do terremoto que provocou um tsunami e o vazamento nuclear em Fukushima. O efeito aqui foi grande porque 1.000 empresas japonesas fabricam na Grã-Bretanha produtos vendidos em toda a Europa. Fora da zona do euro, essas empresas não terão a mesma facilidade que possuem hoje em exportar para os vizinhos europeus. A moeda japonesa, um porto seguro contra crises, se valorizou
e o iene forte deixa as exportações do país mais caras. O impacto é difícil de calcular, já falou o primeiro-ministro Shinzo Abe. Ao longo do dia, a notícia da saída britânica foi derrubando os mercados um a um. A fratura exposta na Europa provocou os efeitos mais dolorosos, claro, na própria Europa. As bolsas reagiram com um tropeço monumental, quedas de até 12%. Aqui em Wall Street, os investidores ainda tentam entender qual será o real impacto econômico da saída do Reino Unido da União Europeia. Com a incerteza diante desse cenário inédito, prevaleceu o medo do risco. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York fechou em baixa de mais de 3%. Os investidores correram atrás do ouro e dos títulos do Tesouro americano, considerados seguros. O dólar se valorizou. Gianluca Clemente, professor da Universidade de Nova York, diz que a decisão do Reino Unido não deve provocar outra grande crise financeira no planeta, mas pode gerar turbulências nos países emergentes e afetar o crescimento da Europa no longo prazo. Além de parceiros na economia, americanos e britânicos são fortes aliados na luta contra o terror. O presidente Barack Obama conversou por telefone com a primeira-ministra alemã Angela Merkel e com o primeiro-ministro britânico David Cameron. Garantiu que a relação entre eles não vai mudar e disse que a OTAN, a aliança militar do Ocidente, vai continuar sendo um pilar da segurança mundial. É um desafio para o futuro presidente americano. A pré-candidata democrata Hillary Clinton disse que esses tempos de incerteza ressaltam a necessidade de um líder calmo e experiente à frente da Casa Branca. Já o republicano Donald Trump, que faz uma campanha nacionalista contra imigrantes e os acordos comerciais, disse na Escócia que o resultado do plebiscito foi fantástico. Eles retomaram o país deles. Pessoas do mundo todo estão com raiva de ver seus países recebendo gente que elas não sabem quem é. A separação do Reino Unido é vista como uma derrota para o movimento de integração mundial, que surgiu como resposta às duas grandes guerras. Rob Kahn, do Council on Foreign Relations, um grupo influente de estudos internacionais, diz que o Brexit foi um choque político dramático, que vai levar anos para ser absorvido e que pode estimular movimentos separatistas pelo planeta. A campanha de Trump mostra que a ideia de que a imigração é uma ameaça, por mais que não seja racional, é muito poderosa. Pelo menos ontem, o Reino Unido ecoou o discurso de Trump, o de que a saída é erguer muros. E a desunião europeia deixou a sexta-feira mais tensa também no Brasil. Mesmo longe, as emoções do fim desse divórcio chegam por aqui. O nervosismo no mercado fez o dólar disparar e a bolsa despencar logo cedo. Mais à tarde, os ânimos se acalmaram um pouco. Ainda assim, o dólar fechou em alta e a bolsa caiu quase 3%. Eu acho que a gente está falando de menos crescimento, mais incerteza política, portanto, definitivamente não ajuda a gente. Prejudica alguns setores, algumas empresas, reduz um pouco a animação com bolsa. Hoje o Banco Central disse que está monitorando os desdobramentos da saída dos britânicos da União Europeia. Segundo o BCE, a economia brasileira tem reservas internacionais suficientes e um sistema financeiro sólido para enfrentar turbulências. Renato Bauman diz que essa separação preocupa e pode atrasar a retomada da economia brasileira. Quando você está numa situação frágil, como a economia brasileira que começa a se recuperar de uma situação desagradável, tudo que você quer e espera é ter estabilidade das regras do jogo e das condições para o jogo. O Reino Unido está entre os 10 países que mais investem no Brasil, mas sozinho não é um grande parceiro comercial do país. Já quando olhamos para toda a União Europeia, aí o peso aumenta. O bloco de países foi nosso segundo maior destino de exportação, só perdeu para a China. A saída do Reino Unido deve prejudicar o acordo de livre comércio que estava sendo negociado entre Mercosul e a União Europeia. Era um interlocutor muito importante dentro da União Europeia, tinha um peso específico elevado e uma visão liberal de acesso ao mercado, ou seja, deixando que o Brasil tivesse maior penetração no mercado europeu. Ouro, soja, carne, frango, café e laranja representam metade das exportações brasileiras para os britânicos. Nós vendemos poucos produtos industrializados que valem mais.
E sem nenhum acordo de livre comércio com o Reino Unido ou União Europeia, diz este especialista, vamos continuar vendendo matérias-primas. Tem que ser um acordo que, de fato, traga benefícios para o Brasil do lado real da economia. Emprego, renda, geração de valor agregado na indústria. O acordo União Europeia-Mercosul era uma oportunidade para o Brasil vender muito mais manufaturados na Europa e agora fica um grau de imprecisão, de incerteza sobre o futuro próximo. A seguir, fraudes milionárias em fundos de pensão da Petrobras e dos Correios. E o indiciamento de 14 pessoas pela queda da ciclovia no Rio. A Polícia Federal prendeu 3 suspeitos de uma fraude que deu prejuízo de 90 milhões de reais a fundos de pensão. 2 universidades do Rio em crise e prestes a fechar as portas. A Gama Filho e a universidade tinham quase 20 mil alunos. Os donos passaram a administração das duas para o Grupo Galileu Educacional. No fim de 2010, o grupo emitiu mais de 100 milhões de reais em títulos da dívida da Gama Filho. O dinheiro seria usado para salvar a instituição. A garantia desses papéis eram as mensalidades do curso de medicina. O Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios, comprou a maior parte dos títulos, 81 milhões de reais. O Petros, fundo de pensão da Petrobras, investiu 23 milhões e o Banco Mercantil 3 milhões de reais. Apesar da operação, as 2 universidades fecharam as portas. Segundo a investigação, 90 milhões de reais desapareceram e os fundos de pensão nunca receberam o dinheiro de volta. Nós conseguimos apurar e levantar indícios consistentes de que esses recursos que foram captados no mercado foram desviados e aplicados em outras finalidades diversas daquela finalidade que seria a correta. Se há qualquer tipo de prejuízo, quem vai pagar tanto o benefício como o prejuízo, quem usufrui ou paga contas, são os trabalhadores. A Justiça concedeu 12 mandados de busca e apreensão e 7 de prisão temporária para evitar que os suspeitos destruam provas. Estão presos Adilson Florencio da Costa, ex-diretor financeiro do Postales, Paulo Gama, um dos controladores da Gama Filho à época, e o advogado Roberto Roland. Ainda estão sendo procurados um segundo representante da Gama Filho e 3 sócios do Grupo Galileu, entre eles Ricardo Magro, dono da refinaria de Manguinhos. A investigação entra agora numa segunda fase, ainda mais difícil. O grande desafio de policiais e procuradores é descobrir onde está o dinheiro e devolver esses recursos aos fundos de pensão. 46 pessoas e empresas que estão sendo investigadas já tiveram 1 bilhão e 350 milhões de reais em bens e contas bancárias bloqueados pela Justiça. Paulo Gama e o Grupo Gama Filho dizem que foram vítimas do Grupo Galileu. O Grupo Galileu declarou que, quando assumiu o controle das universidades, a venda dos títulos da dívida já havia sido feita. Nós não conseguimos contato com Roberto Roland e Ricardo Magro. A defesa do ex-diretor do Fundo Postales, Adilson Florencio, considerou a prisão ilegal porque diz que ele sempre esteve à disposição das autoridades. O Fundo Postales afirma que tem todo o interesse em que os fatos investigados sejam esclarecidos rapidamente. O Fundo Petros declarou que está colaborando com as autoridades e que, se for comprovada qualquer ilegalidade, vai tomar medidas para responsabilizar os envolvidos e recuperar os recursos. O fundo de pensão dos funcionários da Petrobras teve um déficit de 22 bilhões de reais no ano passado. Os patrocinadores, os funcionários e os aposentados terão que cobrir a maior parte desse rombo. São 16 bilhões de reais. A Petrobras informou que o valor das cotas ainda está sendo calculado e que vai estudar a causa do déficit. O ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, se entregou hoje à Justiça. Ele vai ficar preso com outros suspeitos da Operação Custo Brasil, como o ex-ministro Paulo Bernardo. A operação investiga o desvio de dinheiro de empréstimos consignados. No comboio da Polícia Federal estavam o ex-ministro Paulo Bernardo e outros 7 presos na Operação Custo Brasil. Eles foram levados à Justiça Federal em São Paulo para uma audiência de custódia, em que os presos são apresentados ao juiz. Segundo o procurador Andrei Borges, que participou da audiência, Paulo Bernardo negou que tenha recebido propina. Espontaneamente ele disse isso, que não teve nenhuma participação, não recebeu valores. Essa foi a versão apresentada pela defesa, mas o juiz entendeu que, até pela exiguidade, né, os fatos aconteceram ontem, a defesa está se manifestando hoje, ainda não foram juntados fatos novos nenhum
que alterasse aquele panorama que levou à decretação da prisão. No começo da tarde, o ex-tesoureiro do PT, Paulo Ferreira, que também tinha a prisão preventiva decretada, se juntou aos demais suspeitos. Paulo Ferreira já se apresentou e será preso daqui. Já está preso efetivamente. O único ainda foragido é o advogado Guilherme Gonçalves, que seria o intermediário do dinheiro destinado ao ex-ministro Paulo Bernardo. A Operação Custo Brasil, realizada ontem, investiga o pagamento de 100 milhões de reais para o Partido dos Trabalhadores e políticos como Paulo Bernardo, que foi ministro do Planejamento no governo Lula e das Comunicações do governo Dilma. O dinheiro viria da cobrança de R$ 1,25 por mês de todos os funcionários públicos federais, ativos e inativos, que pegaram empréstimo consignado entre 2010 e 2015. A suspeita é que o Ministério do Planejamento, na época comandado por Paulo Bernardo, tenha contratado indiretamente a Consiste Software para fazer a cobrança. No meio da tarde, os presos da Operação Custo Brasil começaram a ser trazidos aqui para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Eles estão nesses carros com vidros escuros. Eles vão ficar aqui nos próximos dias. Os presos só começam a ser ouvidos pelo delegado que cuida do caso na próxima segunda-feira. Antes disso, o delegado quer analisar a grande quantidade de material apreendida ontem. O Partido dos Trabalhadores voltou a declarar que está à disposição das autoridades para esclarecimentos e que considerou a operação de busca e apreensão na sede de São Paulo desnecessária e uma nova tentativa de criminalizar o partido. A defesa de Paulo Bernardo repetiu que considera a prisão do ex-ministro ilegal, que vai recorrer e que a responsabilidade pelo acordo de cooperação técnica era da Secretaria de Recursos Humanos e não do então ministro. O advogado de Paulo Ferreira declarou que vai pedir a revogação da prisão e que o ex-tesoureiro do PT é inocente. A Consiste afirmou que sempre colaborou e vai continuar colaborando com a Justiça e os órgãos de investigação. A defesa do advogado Guilherme Gonçalves disse que ele já avisou a Justiça Federal que ainda não se entregou porque não conseguiu embarcar para o Brasil. Os advogados voltaram a negar o envolvimento de Guilherme Gonçalves em qualquer irregularidade e repetiram que ele nunca fez pagamentos ao ex-ministro Paulo Bernardo. Além de roubar funcionários públicos endividados que buscavam crédito consignado, a Consiste também cobrava taxas acima do valor de mercado nas mensalidades de associações de servidores. Surpreso e indignado. Foi assim que Carlos ficou ao saber do esquema de corrupção nos empréstimos consignados, revelado ontem por procuradores e policiais federais. Técnico do INSS há 21 anos, ele conta que sempre recorreu a essa modalidade de empréstimo como um adicional ao salário. E hoje a gente olha tudo isso aí, assim, de pouquinho em pouquinho, embora para nós seja pouco, isso no final deu um montante gigantesco e hoje a gente se sente lesado, é complicado, né? O presidente da Associação dos Auditores da Receita Federal, a Unafisco, que tem 10 mil associados, disse que em 2010 o Ministério do Planejamento justificou a contratação da empresa Consiste para cuidar dos consignados, alegando que o objetivo era evitar fraudes. Havia muitos casos de reclamações de consignações indevidas e por isso essa foi a alegação para criar essa figura dessa empresa que faria essa intermediação. Conversando aqui com o pessoal da Unafisco, a gente se deparou com uma outra atividade, no mínimo suspeita, da Consiste. Assim como no caso do empréstimo consignado, em 2010 o Ministério do Planejamento informou às associações de classe dos servidores federais, e elas são várias, que a partir daquele instante elas não poderiam mais cobrar as mensalidades dos associados diretamente no contra-cheque do servidor. E que esse serviço teria que ser feito a partir de 2010 pela Consiste. E realmente foi feito entre 2010 e 2015. O detalhe é que a Consiste cobrou 95 centavos por mês de cada associado para fazer isso. E o SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, que substituiu a Consiste no final do ano passado, quando ela foi afastada, está cobrando 13 centavos para fazer o mesmo serviço. Ou seja, há aqui uma diferença de 82 centavos por mês para fazer o mesmo serviço. Então, para uma entidade do nosso porte, já gerava um custo mensal de R$10 mil. Ao longo de 5 anos, né, a gente está levantando as contas agora,
mas é algo que é por volta de R$500 mil. E vamos pedir uma indenização, né, contra a União, porque ela é responsável por toda essa condução do processo, e contra a Consiste e contra os operadores do esquema. Um dos condenados da Operação Lava Jato passou hoje a cumprir pena de prisão domiciliar, beneficiado por um acordo de delação premiada. O ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, deixou a cadeia em Curitiba e viajou para o Rio. O homem que revelou os caminhos secretos do desvio de dinheiro na Petrobras agora prefere o silêncio. Nestor Cerveró ficou preso por quase 1 ano e meio em Curitiba. De diretor da área internacional da Petrobras e da BR Distribuidora, passou a réu em 4 ações da Lava Jato. Foi condenado em 2 por corrupção e lavagem de dinheiro a mais de 27 anos de prisão. Mas por causa do acordo de delação premiada homologado pelo STF, teve a pena reduzida e saiu da cadeia. Hoje de manhã, Cerveró entrou no avião, na pista, escoltado por agentes da Polícia Federal. Foi discreto, de óculos escuros. Ficou calado a maior parte do tempo. Tentamos conversar, mas Nestor Cerveró não quis responder nenhuma pergunta. Alguns passageiros tiraram foto. E quando o avião pousou, Cerveró foi xingado e vaiado. Ele se levantou e foi protegido pelos policiais. Aguardou na parte de trás do avião e foi o último a sair, sempre escoltado. Nestor Cerveró não passou aqui pelo setor de desembarque do aeroporto. Um carro da Polícia Federal já o aguardava na pista. E eles seguiram direto para onde Cerveró vai cumprir prisão domiciliar. É nesta casa em Itaipava, distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio, que Cerveró vai cumprir o resto da pena. Terá que usar uma tornozeleira eletrônica. Durante 1 ano e meio, só poderá sair em caso de emergência médica. E as visitas precisam ser autorizadas pela Justiça. Depois serão mais 2 anos em regime semiaberto e aberto. Também terá que prestar serviços comunitários. Pelo acordo, Nestor Cerveró vai ter de devolver cerca de 17 milhões de reais para a Petrobras e o governo federal. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a denúncia contra o ex-presidente Lula por tentativa de obstrução da justiça seja enviada para a Justiça Federal em Brasília. A ação inclui o senador cassado, Delcídio do Amaral, e mais 5 pessoas. Eles são suspeitos de tentar evitar a delação de Nestor Cerveró na Lava Jato. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, tinha pedido que o caso fosse enviado para o juiz Sérgio Moro, no Paraná, depois que Delcídio do Amaral perdeu o foro privilegiado. Mas o ministro Teori considerou que o caso não tem relação direta com fraudes na Petrobras e, por isso, deve ser considerado o local onde o crime supostamente foi consumado. A defesa do ex-presidente Lula não quis se manifestar e nós não conseguimos contato com a defesa de Delcídio do Amaral. Chegaram hoje ao juiz Sérgio Moro outras 2 investigações contra Lula que estavam no Supremo. Sobre as reformas no sítio em Atibaia e o triplex em Guarujá. Moro decretou sigilo sobre as 2 ações e seguiu a decisão do ministro Teori Zavascki de retirar das provas aquela conversa por telefone entre Lula e a presidente afastada Dilma Rousseff sobre o termo de posse na Casa Civil. A conversa foi gravada depois que a autorização judicial tinha terminado. E o juiz Moro condenou o dono da empreiteira UTC, Ricardo Pessoa, a 8 anos de prisão por corrupção e organização criminosa. Mas como é delator, ele vai cumprir penas alternativas por 1 ano e 4 meses e pagar indenização de 51 milhões de reais. Foi Ricardo Pessoa quem deu detalhes sobre o clube de empreiteiras que fraudou licitações da Petrobras. A polícia do Rio indiciou 14 pessoas pela queda de um trecho da ciclovia da Niemeyer há 2 meses. A reportagem é de Tíndaro Menezes e Beth Luquezzi. O resultado de 2 meses de investigações. 14 pessoas indiciadas pelo crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Cada indiciado, ao exercer a sua profissão, não a fez com a devida técnica, isso é, não observou algo importante que deveria ter sido observado. O acidente foi no dia 21 de abril. 2 pessoas morreram. O Jornal Nacional teve acesso com exclusividade a detalhes da conclusão do inquérito.
O delegado responsável pelo caso, Alberto Lage, diz ter encontrado erros em todas as etapas da obra. Começando pela própria licitação com o projeto básico incompleto. Houve falhas também no projeto executivo apresentado em partes e já com a obra iniciada. 7 indiciados são da GeoRio, órgão da prefeitura responsável pelo projeto básico e pela fiscalização da obra. Segundo o inquérito, a principal falha dos supostos autores do projeto básico, Geraldo Batista Filho, Juliano de Lima e Marcos Bergman, foi não terem previsto a incidência de ondas até o tabuleiro, a pista da ciclovia. Quanto à fiscalização, diz o inquérito, é evidente a responsabilidade do diretor Fábio Lessa Rigueira. Os engenheiros Ernesto Ferreira Megido e Fábio Soares de Lima e o geólogo Elcio Romão Ribeiro também faziam parte da comissão de fiscalização. Outros 6 indiciados foram responsáveis pelo projeto executivo. A investigação concluiu que eles também não levaram em conta a ação das ondas. 4 deles são do consórcio Contemate Concrejato, que construiu a ciclovia. Os engenheiros Ioane Saliveiros Neto e Marcelo José Ferreira de Carvalho, além do gerente técnico Jorge Alberto Schneider e o gerente de obras Fabrício Rocha Souza. Os outros 2 são ligados à Engemold Engenharia, contratada pelo consórcio para construir pilares e lajes. O sócio e diretor técnico Cláudio de Castilho Ribeiro e o projetista Ney Araújo Lima. E, por último, a polícia indiciou o engenheiro da Defesa Civil do município, Luiz André Moreira Alves, por não ter adotado um plano de interdição da ciclovia em casos de ressacas no mar. O consórcio Contemate Concrejato e a Engemold informaram que não tiveram acesso ao inquérito e não quiseram se pronunciar. A Defesa Civil do município e a GeoRio também não se manifestaram. O ônibus que tombou na rodovia Mogi-Bertioga e matou 18 pessoas no começo do mês em São Paulo tinha problemas nos freios. Os peritos detectaram falha mecânica por desgaste nas peças e falta de manutenção. O ônibus estava acima da velocidade permitida, mas eles ainda não concluíram se foi porque o motorista não conseguiu frear. A empresa responsável, a União do Litoral, declarou que não foi notificada e não tem conhecimento da falha. A seguir tem a previsão do tempo para todo o país. O descredenciamento do laboratório brasileiro que faz testes de dopagem em atletas olímpicos. A Agência Mundial Antidoping descredenciou por 6 meses o único laboratório brasileiro habilitado para testes de doping dos Jogos Olímpicos do Rio. Com a suspensão do Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, os exames terão que ser feitos fora do Brasil. Apesar dos 200 milhões de reais investidos, a Agência Mundial considera que os padrões internacionais não foram alcançados. Em nota, o LBCD declarou que obteve aprovação nas auditorias realizadas pela Agência Mundial Antidoping e que o padrão de excelência será verificado na inspeção marcada para a primeira semana de julho. Hora da previsão do tempo para todo o Brasil, para amanhã. Então vamos lá para São Paulo falar com a Maria Júlia Coutinho. Olá, Maju, boa noite. Como é que vai ser o sábado? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, tem virada, pacote completo para a parte do Rio Grande do Sul. Pode chover bastante, ventar, trovejar, relampejar e cair granizo aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul, região de Santa Maria, Bagé e Uruguaiana. Quem vai causar essa chuvarada toda? O sistema de baixa pressão, com seu movimento aí circular, no sentido horário, fazendo o ar subir. Isso favorece a formação das nuvens de chuva, né? E o vento úmido que vem da Amazônia dá aquela reforçada nas áreas de instabilidade. A umidade lá da região norte, mais o calor, podem provocar temporais no Amapá, em Roraima, no oeste do Acre, em parte aqui do Amazonas e no noroeste do Pará. No centro-oeste, em praticamente toda a região sudeste, o tempo vai ficar firme de novo. 15 graus de amplitude térmica em Cuiabá, o dia começa com 19, a máxima vai ser de 34. Em Porto Alegre tem o retorno da chuva, a máxima de apenas 21. Rio de Janeiro, tempo firme, 26 graus.
Palmas com 37, Floripa e São Paulo com 22 de máxima, tempo fino em todas essas capitais. E pode ser mais uma manhã com névoa e nevoeiro em parte do Sudeste, do Sul, Aeroporto Internacional de Curitiba, Salgado Filho lá em Porto Alegre, Congonhas, Cumbica, Galeão. E por causa do nevoeiro, agora à noite está em vigor no sistema Anchieta Imigrantes, que leva ao litoral sul de São Paulo, a Operação Comboio. A Polícia Rodoviária vai conduzindo aí os veículos devagar até um ponto onde a visibilidade melhore. Renata. Maju, você sabe, hoje é noite de São João. O Nordeste vai ter festa o fim de semana inteiro, então vamos dar previsão do tempo para lá? Claro, eu gosto de festa junina, eu sei que você também gosta. Pois é, agora não tem chuva lá nas principais cidades festeiras. Agora, amanhã, Renata, aproveitando aquela deixa da quadrilha, olha a chuva mesmo, ó, chegando com força aqui entre Bahia e Rio Grande do Norte, na faixa leste. Chuva provocada por causa dos ventos úmidos que sopram do mar. Vamos dar um giro pelos principais arraiais para saber como vai ser o fim de semana de São João. Amanhã tem previsão de chuva em Caruaru, em Campina Grande e em São Luís, mas tudo bem quente por lá. Domingo também tem chuva nesses lugares aqui. E em São Luís, Renata, essa chuva pode chegar com raios e trovões. E eu descobri hoje que lá em São Luís eles comemoram 4 santos. Além de São Pedro, Santo Antônio e São João, tem São Marçal lá também. É muito motivo para festa. Bom fim de semana, Maju. Para você também, Renata. Até Valeu. segunda. No Globo Repórter de hoje, você vai ver as imagens de um Japão selvagem. O país, que se esparrama por 6 mil ilhas, tem uma das maiores áreas urbanas da Terra, mas guarda grandes espaços para a vida selvagem. O reino do urso negro, os macacos banhistas que aprendem com o homem, lulas que brilham nas noites do Pacífico, ursos pardos que ficam lado a lado com os pescadores de salmão, a misteriosa vaca fantasma. Por que estas aves gostam tanto de dançar? E quando chega a primavera, o mesmo cenário ganha cores intensas. São as flores de Hokkaido, hoje no Globo Repórter. Agora, no Nordeste, o Globo Repórter vai exibir uma edição especial sobre as festas de São João. Em seguida, tem Liberdade, Liberdade e o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, bom fim de semana.